Hey guys, daqui é Kai Rocha e antes de começarmos queríamos dar a nota de que a equipa do The Pool está recolhida em casa e que este é mais um episódio que foi emitido em direto na plataforma Twitch em www.twitch.tv/ThePool em época de confinamento. Estes episódios estão a ser intercalados com outros previamente gravados em estúdio antes deste contexto onde nos encontramos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, somos o The Pool Podcast no Instagram e no Facebook e Podcast Pool no Twitter, para saber quem são os nossos próximos convidados nas nossas conversas em direto. Eu sou a Kai Rocha, o jingle é de Miguel Nicolau, captação e edição de som, vídeo mais fotografia é da autoria de José Garcia, as ilustrações são da Joana Rolo. Sei lá, algumas coisas. Por exemplo, eu lembro-me de uma conversa que tive com uma rapariga que trabalha em igualdade de género em Portugal e ela estava-me a dizer, pois, mas tu tens de... Aquelas coisas do empreendedorismo social, não é? Sim, mas tu tens de pôr essas raparigas a terem um efeito multiplicador para conseguirem chegar e, no fundo, escalar impacto e assim. Tipo, isto tudo faz bem sentido na teoria, mas depois e eu estava a tentar explicar-lhes que sim, mas as raparigas com que nós estamos a trabalhar na Índia são raparigas que estão a tentar tirar as famílias da pobreza e que não têm acesso a uma série de outras coisas que as raparigas que ela tinha na cabeça têm, não é? Ou seja, tem muito a ver com os pressupostos também, e os pressupostos podem estar completamente errados dependendo da cultura e do sítio onde tu estás. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falámos com Carolina Pereira, uma voz muito importante nos dias de hoje. A Carolina sempre foi alguém que queria estar relacionada com o impacto e por isso sempre se dedicou a causas como a educação, a comunicação e a consciencialização sobre assuntos de matéria social. Ela é não só representante da He4She em Portugal, um movimento feminista, é também cofundadora da Tipping Up, uma plataforma que visa conjugar ativistas de comunicação e média. É co-diretora da Satyam Project, um projeto que visa proteger e educar crianças na Índia, para além de muitas outras iniciativas onde ela está inserida. Esperamos que gostem e até já! Delayzinho. Olá pessoal, bem-vindos ao The Pool Podcast. Mais uma vez, mais um live stream. Desta vez tenho daqueles convidados, ou neste caso uma convidada que faz imensas coisas e está a fazer um eco. Hold on, nota para quem nunca ouviu um podcast em modo live stream é que há sempre problemas técnicos, mas pronto, deixa-me só fazer o setup aqui. Tá. Ok, acho que já não há. Pronto. Olá pessoal, mais uma vez. Vamos então começar. Eu vou já apresentar a convidada porque eu acho que é melhor a apresentação ser feita por ela, porque de facto há aqui um extenso repertório a fazer, a falar e é... Não dão. Opa, ok, estamos online. Olá Carolina, tudo bem? Olá. Outra vez. Portanto, a primeira coisa que eu faço sempre é pedir ao convidado que se apresente, porque acho que é sempre melhor quando fazem as honras do que eu estar a assumir coisas sobre eles. Ok, parece bem. Então, eu não sei, vou-me definir um bocadinho mais pela parte profissional, mas depois ficamos abertas ao resto. Mas eu profissionalmente sempre trabalhei muito ligada à comunicação e pronto, só que foi sempre de maneiras um bocadinho diferentes.
Eu primeiro, quando tinha 19 anos, comecei por fazer um projeto ligado a surf e isso levou-me depois em viagens a gostar muito de igualdade de género. Depois juntei-me ao He4She, do qual comecei aqui em Portugal e continuo embaixadora, apesar de não estar a ter um grande papel operacional agora. E, e pronto, que foi implementar o movimento e escalá-lo, que também tem muito a ver com comunicação. E depois, mais tarde, um bocadinho devido a isso, e talvez pelo percurso no geral, porque eu fui sempre participando noutras coisas, em conferências online, como criadora de conteúdo, etc. Tive o convite de um departamento das Nações Unidas chamado UN SDG Action Campaign, que se eu disser muito rápido sou um bocadinho chinês, mas no fundo que é um departamento dedicado a conectar, mobilizar e capacitar as pessoas para agir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o que nós fazemos é muito criar campanhas online to offline, por isso pronto, é muito campaigning. Isso também toca em montes de coisas ligadas à comunicação. E pronto, e pelo percurso, pronto, e agora estou muito focada em lançar o meu próprio projeto, ou o nosso, no sentido de nós somos uma equipa, e vou lançar um projeto chamado Tipping Up, que é com o objetivo de criar um movimento de media activists, ou seja, de ativistas que usam a mídia para gerar a mudança, porque fui-me apercebendo que isso é sempre uma falha em todos os coletivos ativistas que fui conhecendo e em movimentos, etc. E até mesmo os próprios mídia, ou seja, o objetivo é não só fazer bom mídia, no sentido de criar bom conteúdo, como também influenciar os mídia, ou seja, making media accountable. E pronto, e pelo meio, para mim é sempre importante não só aquilo que eu falo, estar conectado com eu estar a fazer alguma coisa no terreno, porque senão eu não. Tem mesmo a ver, não é só por uma questão de walk the talk, mas tem mesmo a ver com eu desapaixonar-me se não estiver a fazer aquilo que estou a pregar. Não meter as mãos na massa, não é? Exatamente, e portanto eu, como continuei sempre ligada à igualdade de género, eu sou co-diretora de uma associação na Índia, que se chama Satyam, em que trabalhamos na capacitação de raparigas e mulheres para quebrar ciclos de pobreza, em Chennai, que é uma cidade na Índia. E pronto, ou seja, apesar de não estar a fazer muito trabalho operacional no He4She, isso para mim continua a ser super importante e a sentir essa ligação através do Satyam. E pronto, no fundo é isto. Eu neste momento, na verdade, estou mais focado em Tipping Up e na Satyam. Mas digamos que tu, quando eras criança, tu imaginavas-te a fazer este tipo de projeto? Ou o que é que tu querias ser quando fosses grande? É a questão. Não sei, imagina, eu acho que eu fui escoteira dos meus 5 aos meus 18 anos. Okay. E acho que o facto de estar dos meus 5 aos 18 anos a ouvir Deixa o Mundo um bocadinho melhor do que o encontraste, se calhar teve um bocadinho de influência em eu agora querer, eu sempre ter querido muito fazer parte de projetos ou trabalhar numa área que tivesse impacto. E eu ainda tentei, tive a minha passagem pelo mundo somente corporate e foi péssimo, eu demiti-me ao fim do mês. Okay. Portanto, pronto. E por isso eu acho que se calhar eu nunca imaginei nada em específico quando era mais nova. Pronto, se calhar queria encontrar uma maneira de continuar o meu escotismo profissionalmente, não sei. Então, mas para quem não conhece, porque eu imagino que haja muita gente que tenha aquela imagem que é um bocadinho hollywoodesca, que é o que são os escoteiros? Os escoteiros estão na rua a vender rifas, às vezes biscoitos, quando são americanizados suficientemente. Sim. Podes-me explicar mais ou menos o que é?
É assim, isso é tudo verdade, não é? Eu não consigo, é um bocadinho mal porque eu nunca consigo propriamente defender os escuteiros desses estereótipos todos, porque isso é verdade. Sei lá, se vendemos calendários na rua também, não é? E também tínhamos as tasquinhas e estar lá a vender rifas e coisas do género. Agora, e também acho que os escuteiros depende muito do agrupamento em que nós estamos. E até mesmo do grupo que nós encontramos, tipo, do ano em específico em que nós lá estivemos. Porque eu, por exemplo, eu e o meu irmão tivemos experiências muito diferentes. Eu tenho um irmão mais novo, 4 anos mais novo, que foi para o mesmo agrupamento que eu e não se identificou com o grupo e, portanto, é muito diferente. Eu tive a sorte de estar num grupo que queria mesmo fazer mais e queria mesmo organizar coisas e não ia só para lá passar os sábados, que também é um estereótipo que existe em relação aos escuteiros. Por isso eu acho que nós aprendemos muito a desenrascar-nos, nós fizemos muitas noites de campo, claro que pronto, lá está, again, o estereótipo do à volta da fogueira. Sim, E de. a tocar a Mas violinha. acabámos por treinar, exatamente, isso acontece tudo, mas acabámos por treinar muito, sei lá, a criatividade, o espírito de equipa, isso de nos desenrascarmos, essa consciência de tentar deixar um mundo um bocadinho melhor do que o encontramos, que é uma coisa que é sempre tudo aquilo que fazemos. Ou seja, eles quase que tínhamos sempre a coisa de, ok, se vamos ocupar um espaço, por exemplo, um acampamento, nós usámos aquilo, mas quando saímos temos de limpar, lá está, de maneira a que aquilo fique ainda melhor do que quando chegámos. Pronto, e isso acontecia em montes de coisas, e eu acho que também ia-me dando, não sei, aquelas pequenas coisas de voluntariado iam-me dando um bocadinho mais consciência de que, por exemplo, talvez uma consciência maior do que é o privilégio e pronto, eu acho que também cresci muito com essa noção de privilégio e de me sentir uma privilegiada, porque apesar de ser, entre aspas, apesar, não é, entre aspas, apesar de ser mulher, e ser não um privilégio em Portugal, pronto, mesmo assim, ser mulher noutros países é pior e ser mulher negra é pior, não é? E ser mulher negra lésbica é pior e por aí fora. Sim. E portanto, portanto nasci também, acho que cresci também com essa noção de os pequenos privilégios da bolha de que eu fazia parte. Pronto, e acho que isso ajuda-me sem dúvida nenhuma a moldar a forma como eu estou a olhar para o mundo e qual é que é o meu papel no mundo também, não é? Certo. Sim, 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 sim. É engraçado porque tu não és a primeira convidada aqui no The Pool que saiu dos escuteiros. Ou seja, que teve essa experiência. Portanto, é engraçado a forma como. Nem tem que ser os escuteiros, mas às vezes basta estarem num certo grupo durante Sim. durante a infância para perceberem, espera, há aqui uma função que vai para além de mim mesmo, ou seja, há aqui uma coisa que eu posso fazer para os outros ou para o mundo onde eu estou, que é bastante interessante, porque eu até assisto numa geração até mais jovem, que é interessante, porque eu acho que há genericamente uma crença de que aquelas coisas não servem bem muito para não para muito, não é? Sim. Não são. E em muitos casos provavelmente não, percebes? Sim. Ou seja, é assim, eu acho que há uma maior probabilidade de. Eu conheço muita gente da área social que andou nos escuteiros. Pois. Ou seja, eu acho que acaba por poder. Ou seja, acho que é verdade nós dizermos que os escuteiros podem ter essa influência na vida das pessoas, como também acho que é verdade dizermos em muitos escuteiros não se faz nada. Pronto, é um bocadinho, acho que depende mesmo muito, mas sem dúvida que aumenta as probabilidades de seres um bocadinho mais consciente em relação aos outros e em relação ao planeta, acho eu. Sim, faz sentido. Então, mas tu disseste que estavas muito orientada então para a comunicação. Chegaste a estudar comunicação ou... Não, eu tive um percurso um bocado atípico porque eu fui para Economia no secundário e depois fui para a licenciatura em Educação Física e Desporto. Uau, fixe. Porque na altura fazia surf.
E pronto, eu acho que sempre fui para a licenciatura e estive na licenciatura com uma postura um bocadinho de estar a fazer um favor à sociedade. Pronto, e eu tinha ao mesmo tempo o meu projeto do My Destiny, que era ligado ao surf, que era com o objetivo de transformar crianças em agentes de mudança ou em changemakers através do surf. E pronto, eu acabei por... Eu não terminei a licenciatura, eu no terceiro ano nem posso... Eu na verdade desisti no segundo semestre, mas eu mal pus os pés no primeiro, pronto. Porque senti que o projeto estava numa fase muito importante, em que era mesmo ou agarras ou largas, e eu sempre pus aquilo como prioridade, no fundo. Pronto, e deixei algumas disciplinas para trás e assim. Certo. Pronto, pelo percurso fui fazendo cursos em comunicação, fui-me voluntariando em jornais, não sei, em criação de conteúdo para eventos, por exemplo, e pronto, eu depois nesse ano também ganhei um género de uma bolsa para ir para Vermont, nos Estados Unidos, fazer um mês intensivo de training. E também acho que foi aí que aprendi muita coisa e que ganhei muitos contactos. Sim. E depois foi muita escola da UN, não da ONU, porque pronto, eu era voluntário, eu tinha o meu trabalho, aliás, o meu trabalho durante muito tempo foi numa agência de viagens de surf, ou seja, aquilo que era o meu ganha-pão, enquanto instrutora de surf. E pronto, eu ao mesmo tempo ia trabalhando nesta parte da comunicação, por exemplo... sei lá, até mesmo cheguei a ser jornalista da Surf Total, de um site que é o Inércia, que é como se fosse o HuffPost do surf. Sim, eu conheço. Eu também fiz um bocadinho de surf na altura. Mas sim, desculpa. Era muito nessa lógica. Sim. E, portanto, essa escola então da ONU, como tu falaste, portanto, estava nesse programa em Vermont, era isso? Sim, e depois foi também, eu voluntariava-me, como por exemplo voluntariei para o E4C, como existia uma coisa que foi o Global People Summit, em que eles eram um summit online. Sim. E eu fiz parte da equipa de comunicação e eu acho que foi muito learn by doing, foi muito estar envolvida ali, estava ali para o meio, às vezes sem saber, ou seja, sabia fazer umas coisas, mas não sabia fazer tudo, e pronto, e depois saí dali sempre a saber fazer mais um bocadinho e fui-me rodeando também de mentores e de pessoas que, isto um bocado inconsciente, para te ser honesta, ou seja, não foi nada estratégico, na altura foi acontecendo. E simplesmente acho que foi porque gostava, não é? E procurava essas pessoas e procurava querer saber mais e pronto, e chegava a fazer também, depois aprendi um bocadinho cada coisa, seja, por exemplo, escrever, no caso da Surf Total na altura, mas também cheguei a fazer a voz off para algumas notícias de surf. E portanto acabava por tocar ali se calhar um bocadinho o mundo do som, depois o mundo da escrita, depois isto, depois aquilo e pronto, e fui aprendendo simplesmente a estar nos sítios e pronto, e entretanto fui crescendo, não é? Eu acho que é aquele ciclo de quando tu vais crescendo, vão-te convidando para sítios melhores, etc. Eu sei lá, eu aprendi, por exemplo, voltei a aprender imenso no ano passado, acho que foi em novembro, que convidaram para fazer parte da equipa de comunicação de uma coisa que é o Right Livelihood Award, que é considerado os prémios Nobel alternativos. E pronto, uma das pessoas que ganhou até foi a Greta Thunberg, e entre outros. Mas pronto, mas é brutal porque pronto, a equipa era brutal. Aquilo, todos sabiam muito mais do que eu em montes de coisas. E mesmo assim eu já vinha um bocadinho com a escola do meu departamento da UN, mas é incrível estar junto, acho que estares ali numa sala com uma equipa que está tudo em frente ao seu computador e eles todos sabem perfeitamente aquilo que estão a fazer e tu estás ali um bocadinho tipo, eu também sei perfeitamente o que estou a fazer.
mas estás ali um bocadinho a ouvir e, por exemplo, estar numa reunião e eles assumem só que tu sabes fazer uma coisa, estás a ver? Tipo, segui e pronto, e tu isto e tu aquilo e nananã, a estratégia é esta e tu, sim senhora. Pronto, mas depois exiges isso de ti, de ir saber como é que é, de pá, provavelmente não, isso aconteceu montes de vezes, de estar com eles de manhã e à noite ia para o hotel e ia tipo pesquisar como é que se fazia não sei o quê, ou simplesmente jargões, palavras caras que eles usavam nisto ou naquilo. Pronto, mas isso para mim é uma adrenalina que eu gosto Certo. de ir tendo. Sim, de aprender coisas. Há sempre coisas novas para aprender e pelo menos eu acho que a nível ah, de comunicação e esta nova forma também de comunicarmos e de produzirmos conteúdo e afins, há sempre. Eu, pelo menos que trabalho na área, eu penso sempre, para a semana tudo aquilo que eu sei está obsoleto. Não há volta a dar, eu tenho que estar sempre a estudar. Sou eu e os médicos. Sim, sim. Mas tu gostas disso, dessa. Claro, claro que sim, claro que sim. Senão, Mete alguma pressão na vida, não sei, acho que dá fibra. dá-lhe ali Tá, aquela queres estar estaleca. sempre. Sim, Dá-lhe aquela estaleca, queres sim. estar sempre a atualizar. Sim, sim, sim. Ahm, Carolina, isto é muito estranho porque tens o mesmo nome que eu, para já. Ok, Portanto, se eu de repente chamar cá e peço imensa desculpa. ok. Mas a nível de. Portanto, tu fazes surf desde há muito tempo, então tu continuas a fazer? Não. Ah, Não é algo que me orgulhe, ok. mas quer dizer, eu faço, mas faço, sei lá, 5 vezes por ano, em Ocasionalmente. momentos, Sim. vá. Quando vou a um retiro que está ligado ao surf ou assim, que vou uma vez por ano, faço surf. Uhum. Apesar de viver na Costa da Caparica, o que ainda há abonamentos a meu favor e ter as pranchas aqui em casa, não sei, simplesmente acho que também houve uma altura em que me fartei um bocado, porque eu dava treinos de surf, surfava e estudava surf. Hum, E houve uma altura também que, lá está, as conversas entre os surfistas são muitas vezes sobre surf, de como é que vai estar o swell e não sei o quê, e eu sentia sempre que estava a precisar de encontrar outras pessoas e outras conversas. E isto com todo o respeito pela comunidade surfista, era só. Não conseguia falar sobre jornalismo, sobre mídia, sobre esse tipo de coisas. Então eu acho que houve uma altura em que me foquei tanto, foi ali um bocadinho uma altura intensiva da minha vida focada em estudar sobre negócios sociais, sobre escalar impacto, e coisas assim que era de um mundo completamente fora daquele em que eu estava, que pronto, que acabei por me desleixar e ir menos vezes surfar. E pronto, e tenho tentado retomar, porque pronto, tenho um colega de casa que é surfista e que, e que sempre que pega na prancha me diz então, a hoje? vamos, bora. E pronto, exato, e eu estou a tentar retomar, mas pronto, ainda não sei, não me orgulho imenso, mas tem de ser, É uma voltar, tem de questão. voltar. É uma questão. Também é aquela coisa, se quando te apanhar outra vez no mar, se calhar, tipo, 2 dias seguidos, aí sim é que pensas, pá, não volto atrás. Sim, pois é aquela coisa também de. Eu acho que no início também era um bocadinho a frustração. Agora já passei isso, acho que estou melhor. E agora estou a estar aqui fechada em casa até me está a dar mais vontade de surfar. Mas, mas no fundo, no início também havia a frustração de eu sabia fazer coisas, né? A surfar, e depois parei durante um tempo, e depois quando tentei voltar eu não sabia fazer coisas que antes sabia. Certo. Pronto, então havia aquela frustração de oh meu Deus, que vergonha. Certo. Pronto, eu acho que depois ultrapassando isso foi, ou seja, houve uma altura em que eu não surfava porque não queria que ninguém me visse surfar, quase, percebes? Tipo, oh meu Deus. Mas pronto, mas agora hei de voltar, eu hei de voltar. Sim. Fica Sim. aqui a promessa. Pronto, fica cá em público, está toda a gente a Em ouvir. Não, não, público, em público. ninguém nos ouve aqui. Ahm, então, portanto, não acabaste o curso, entraste logo a trabalhar nesse tal projeto que já tinha o objetivo de ter uma espécie de
impacto ou vá de desenvolvimento pessoal originado para o desenvolvimento também social, não é? De onde é que isso apareceu? Houve assim alguma coisa. Pronto, lá está, tu vieste dos escuteiros, já tinhas se calhar esse pensamento incutido em ti, certo? Mas como é que de repente pensaste, espera, é nisto que eu quero entrar? É assim, eu era surfista e eu sempre fui uma surfista um bocadinho ativista, no sentido em que eu já fazia parte daqueles grupos, por exemplo, ambientalistas e de não construam o pardão e coisas do género, e talvez porque tentasse juntar um bocadinho o escotismo com isso, ou isso fazia parte de mim. E eu tinha o sonho de viajar à Indonésia, como todo o surfista que tem um sonho clichê, esse era o meu sonho. Sim. E pronto, eu pedia isso aos meus pais todos os anos, mas os meus pais não tinham dinheiro para me pagar a viagem, então prometeram que quando eu fizesse 18 anos, isto foi para aí desde os 14, que me ofereciam a viagem à Indonésia. Pronto, e depois eu quando chegou aos 18 anos, disse então, onde é que está? O E eles bilhete. disseram, tens o dinheiro? E eu não, e eles então pronto, não é? Não há viagem. Pronto, isso irritou muito e eu perguntei, então fazemos assim, se eu arranjar o dinheiro, vocês prometem que me deixam viajar à Indonésia um mês sozinha e não sei o quê. E eles disseram que sim, mas naquele tom de ele também arranjar o dinheiro, eu vou, mais o estar lá, mais não sei o quê. Então eu nesse verão comecei, quando fiz 18 anos, eu faço anos em maio, portanto foi logo soube disso e comecei logo à procura de trabalho e nesse verão aceitei trabalhar duplamente num surf camp na Ericeira, como instrutor de surf e como staff. E eles ainda por cima davam estadia e pronto, eu estava a receber quase a acumular 2 trabalhos e então eu no final do verão tinha dinheiro para a viagem e comprei a viagem de dia 1 de setembro a 1 de outubro, mesmo à criança, só para confirmar que era um mês. Certo. E pronto, e esta viagem para mim foi tão importante que eu quando a comecei a imaginar, imaginei sempre, eu lá está, juntava a paixão de escrever e imaginei que iria criar um blog chamado My Destiny, que durante a viagem ia publicando, pronto, como é que aquilo estava a correr. E essa viagem, o conceito do My Destiny era ter impacto positivo durante e depois da viagem. Ou seja, eu queria ajudar uma comunidade local e queria filmar aquilo tudo e depois fazer um género de mini documentário da viagem que revertesse para aquela comunidade local, vá. Esta era a primeira ideia. E eu então, pronto, criei o My Destiny, pedi a uma amiga minha que desenhasse o logo, comecei a fazer a página do Facebook, na altura como estava no meio do surf, na verdade, aquilo foi um bocadinho um boom, até foi um bocadinho exagerado para aquilo que o projeto era, porque ainda não existia projeto e já se falava imenso disso, e pronto, e eu lá fui na minha viagem, fui sozinha para a Indonésia, voltei um mês depois, a 1 de outubro, chorei muito no avião a ir e também a vir, na verdade. Com medo? Pronto, e eu depois quando estava lá a trabalhar, eu andei a viajar simplesmente em modo aventura, mas no final fui para as ilhas Mentawai e trabalhei com uma comunidade de miúdos lá. E na verdade estava, através do surf, a tentar ensinar-lhes valores como o respeito, a persistência, a criatividade, e simplesmente era uma aula de surf em que nós a seguir refletíamos sobre aquilo que se tinha passado na água. Era um conceito super simples. Mas na verdade aquilo pegou e começaram a vir mais miúdos e depois eu contava nas redes que isso estava a acontecer, a comunidade do surf achou piada a isso e eu quando voltei reuni-me com os meus melhores amigos, isto começa sempre tudo com os melhores amigos a juntarem-se, não é? E reuni-me com eles e fomos tirar um curso no Instituto de Empreendedorismo Social, aqui em Portugal, um curso em social business, em como começar um negócio social. E a ideia era transformar o My Destiny, que
porque aí já tinha deixado de ser apenas o meu blog, numa organização que transformasse os miúdos em agentes de mudança através do surf. Pronto, e as coisas foram crescendo a partir daí, no fundo. Depois aquilo escalou e pronto. E partiu também desse tal conceito de uma coisa que aconteça em água, depois aplica-se no resto? Sim, aquilo ficou um bocadinho mais, que nós errámos em montes de vezes, né? Aquilo teve para aí umas 30.000 versões. Mas, como tudo. A versão final continuou a ser, pronto, sim, fiel a isso, mas um bocadinho mais sólida, vá. Ou seja, existiam fichas, existiam métodos, coisas que te avaliavam enquanto surfista e enquanto changemaker, e tinha piada porque as coisas que te avaliavam enquanto changemaker nós tirámos até várias do processo do escotismo, copiámos, e pronto, e continuava com esse conceito, e pronto, e aquilo depois também era simples o suficiente para ser aplicado em vários sítios, e pronto, e depois começou a acontecer na Indonésia, no Brasil, no Panamá e na Índia. Okay. E pronto, e foi isso, basicamente. Tipo, nós mais tarde, tanto eu como o Diogo, outro rapaz que estava à frente do My Destiny, estávamos a ser um bocadinho aquele tipo de líderes que também não faz nem deixa fazer, no sentido de não conseguíamos dedicar aquilo que queríamos, porque ao mesmo tempo, lá está, eu estava houve uma altura em que estava com o E4F ao mesmo tempo e com mais outras 1000 coisas, e ele também, hoje é ativista climático, e pronto, e acabámos por delegar ao Brasil, que ainda hoje continua a fazer as aulas e continua a expandir e pronto, e a gerir o projeto. Certo. Isso é bastante interessante. Portanto, depois, durante então esse, como se não bastasse, não é só o My Destiny, portanto, apareceu-te como é que te apareceu o E4She, então? Então, eu através do My Destiny fui convidada para ir a um festival chamado India Surf Festival, que aconteceu na zona mais pobre da Índia. Foi um bocado uma estratégia do Ministro do Turismo de promover aquela área como destino de surf, e eu fui convidada enquanto surfista, mas como estava com o My Destiny, pensei logo que se calhar dava para fazer 2+1 e fazer uma iniciativa lá. E então, pronto, pesquisei um bocadinho online e percebi que existia lá um orfanato, e pronto, e nós começámos ainda online a falar com a organização do festival para eles nos deixarem ir para lá um mês antes. E pronto, e nós fomos para lá um mês antes e começámos a trabalhar, eu e mais 2 amigas minhas, mais 2 portuguesas, todas com 22 anos, 21. Começámos a trabalhar com raparigas desse orfanato e também com mulheres que tinham sofrido ataques de ácido pelos maridos. Okay. E nós não estávamos de todo preparadas para isso, mas foi uma experiência incrível. E pronto, e nós lá começámos a fazer workshops com essas mulheres, primeiro separadas dos homens, workshops na água, tipo num lago, ainda não era no mar. E passado um tempo nós juntámos esses homens, porque percebemos que esses homens não eram homens maus. Isto é sempre um bocado controverso quando eu digo isto. Certo. Eles simplesmente são pessoas que aprenderam que era aquilo que se fazia quando uma mulher, por exemplo, quer sair de casa, ou quando uma mulher, não sei, não cumpre com aquilo que são as expectativas. Ou seja, para eles até quase um sentimento de porque é que me fizeste fazer isto. E portanto, nós também estávamos a perceber que o surf era novo para toda a gente, aquilo era uma área nunca antes surfada, e portanto, e estávamos numa zona super pobre. É preciso pôr o contexto que estas pessoas não têm acesso sequer à educação e nada disso, né? Portanto, não podemos julgar do topo do nosso trono, do nosso privilégio. Sim.
e nós começámos a juntar os homens e depois foi ali um misto, começaram a chegar os jornalistas que vinham por causa do festival, não é? Sim. Do campeonato. E houve ali uma semana em que já estávamos todos, porque havia aquelas conferências de imprensa antes do campeonato e, portanto, nós continuávamos simplesmente a fazer o nosso trabalho lá, mas já com os jornalistas todos lá, com alguns surfistas também a chegarem. E houve um dia em que nós, porque nós já estávamos completamente misturadas com a comunidade, nós vestimos-nos de saris e fomos andar de skate para uma estrada. E houve montes de jornalistas a tirarem fotografias a isso, porque eram 3 brancas vestidas de sari, que é uma coisa super tradicional, mas a andarem de skate, e mulheres, não é? E pronto, então começámos a ser entrevistadas sobre o que é que nós estávamos lá a fazer. E nós na altura chamámos àquela iniciativa, a iniciativa Girl Power, e pronto, e de repente estávamos all over the news, na Índia, e eu recebi um convite da ONU Mulheres para ir falar sobre isso a uma conferência global, sobre essa experiência, sobre isso que tinha acontecido na Índia. De, no fundo, dar a minha perspectiva de juntar os homens à luta da igualdade de género. E eu fui falar a essa conferência mundial da ONU, que foi assim um bocadinho também que começou a ligação com a ONU, chamada Plus Social Good Summit, que é, pronto, uma conferência que junta tanto pessoas como world leaders, e a ideia é toda a gente falar. E pronto, e lá ganhei o prémio de Jovem Promessa, que na altura até gozei um bocado, porque quer dizer, eu tinha para aí menos 15 que a média de idades das pessoas que estavam lá, portanto também se não ganhasse eu o prémio era um mau sinal. O conceito de juventude. Isso é muito má. E pronto, e no fundo eu falei lá, contei a história da Índia, ganhei esse prémio tinha, o prémio no fundo consistia em ganharmos uma mentora em igualdade de género, uma mentora da ONU Mulheres, que nos iria acompanhar durante um ano, e isso fez toda a diferença, né? Foi essa mentora chamada Eldine, uma senhora espetacular, que me acompanhou durante um ano e que nós tínhamos de vez em quando umas calls online, e que, pronto, e no fundo foi ela que me indicou cursos sobre igualdade de género, foi ela que mais tarde me convidou para fazer parte do He4She, e eu fui ter formação em França para me tornar embaixadora do He4She, porque eles queriam trazer o He4She para a Europa, e pronto, e ela abriu montes de oportunidades nessa área, no fundo. O que é que normalmente, qual é que é a lição mais surpreendente que tu tiveste, tanto na tua iniciativa na Índia, como agora depois na tua formação com a tua mentora? Imagino muita coisa. Pergunta difícil. Mas não sei, eu acho que em termos profissionais, talvez que é impossível gerar uma mudança que seja long lasting, e desculpa estar a usar estrangeirismos. Mas o nome do podcast é em inglês, portanto eu sou estrangeirada também, portanto não te preocupes, eu estou aqui muitas vezes a tentar, a minha cabeça funciona em inglês, percebes? Portanto, sim, é isso. Pronto, então acho que a nível profissional que é impossível criar uma mudança que seja long lasting, sem ter em conta a igualdade de género, porque acho que se não tivermos isso em conta, ou melhor, não é acho, tenho a certeza que o problema volta a surgir, porque basicamente esse desequilíbrio de base é impossível tu resolveres outra coisa, qualquer que seja ela, seja ambiental, climática, pobreza, educação, you name it, é impossível se não existir um sistema que seja igualitário a nível de género. E, portanto, isso foi muito importante para aquilo que eu depois decidi continuar a minha vida e fazer. Acho que a nível pessoal,
não sei, acho que é mais uma, se calhar um- uma atitude de os outros não estão assim tão mais preparados que tu e não sabem assim tão mais do que tu achas, portanto, manda-te, sempre com uma boa dose de humildade. Ou seja, é esse misto entre porque não eu, claro, com o seu devido, os dois dedos de testa, né? Também, pronto, há coisas porque não tu, porque não sabes nada daquilo, né? Mas um bom equilíbrio entre o talvez eu até conseguisse fazer aquilo bem. Uh, Pronto, é esse entre o arriscar e sair da nossa zona de conforto e atirarmos para as coisas com a sua devida humildade, vá. Mas também percebermos que pronto, que se calhar em alguns momentos, pronto, as outras pessoas ou os outros não estão assim tão mais Certo. preparados que tu. E há algo a dizer sobre a vontade de aprender, não é? Exato. Aquela coisa de que nós nascemos ensinados ou que somos profissionais ou especialistas numa modalidade que Sim. seja, ah, tem o seu mérito, obviamente, mas Uhum. não há nada como aquela pessoa que quer mesmo tipo, aprender aquilo e aprendê-lo a fazê-lo bem. Uhum. E acho que há sempre mérito sobre essas pessoas que podem não saber nada, mas fazem as perguntas e isso tudo. E muitas das Sim. vezes, até aquela pessoa que pensas que tu sabes que sabe tudo ou qualquer coisa assim do género, faz a pergunta e ele tipo, boa pergunta, vamos averiguar isto, porque eu também não sei. Exatamente. Portanto, não há nada de mau em perguntar, não é? Não há nada. Sim. Sim, e eu acho que estava a falar disso dos especialistas. Eu acho que o mundo antes era muito nessa lógica de tu és especialista numa área e pronto, e é aquilo. E não tem mal nenhum não perceberes de montes de outras coisas, porque também tu disseste que eras especialista daquilo, não disseste que eras no resto. E hoje em dia nós acho eu, que estamos a caminhar para uma visão que entende que o mundo é muito mais complexo do que aquilo que nós o tentámos fazer e que nós temos de tentar ter uma visão holística sobre as coisas e que eu lá está, não posso trabalhar climate justice sem perceber minimamente e sem me rodear de pessoas que percebam de igualdade de género, de, não sei, biodiversidade, de montes de outras coisas Sim, e vice-versa. sim. E a mesma coisa de, ok, eu percebo de, não sei, jornalismo, mas é assim, eu vou precisar de um designer, vou precisar de um marketeer, vou precisar de montes dessas coisas e convém que eu perceba um bocadinho nada disso para melhorar a minha conversa com essa pessoa e para melhorar, no fundo, a visão que nós temos sobre o projeto, não é? Claro. E pronto, eu acho que é isso, acho que estamos a caminhar para uma coisa, claro que nós precisamos mais de umas coisas do que de outras, mas, mas não ter a arrogância de isso não é a minha área, não é? E portanto não me compete saber, é do Ou tipo, não me mas também interessa. não te fazia mal, estás a Sim, ver? sim, sim. Ou Pronto, mesmo aquela coisa do eu respeito quem diga, ok, eu de facto eu não conheço, sim, sim, sem mas dúvida. pronto, e assume o facto de não saber as coisas. Para mim isso, há muita gente Sim, sim. que diz que sabe e depois não, acaba por não saber nada e depois é uma grande Sim, salganhada. sim, começam as frases com sim, não é? Parece que é sempre, sabes? Sim, sei, mas depois aquilo vais ver que não. Ou então estás a falar sobre uma coisa que tu sabes e eles, para mostrar que sabem, acabam a frase com exatamente a coisa que tu acabaste de dizer. E, Yeah. e eu estou a Isso é dizer, muito sim, sim, eu engraçado. também percebo aquilo que estás a dizer. Sim, 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 eu Isso é muito também. engraçado. Que- O melhor com essas pessoas é começares a fazer espelho do que elas estão a fazer, sabes? Tipo, elas dizerem isso e tu a seguires fazer a mesma coisa. De tipo, elas estão a explicar como é que se fazem as borras de café e dizem que se põe de lado, não sei, lá está, uma coisa de que eu não percebo nada, e tu dizes, pois, põe-se de lado e não sei o quê. E a pessoa vai começar a perceber que isso é extremamente irritante. Sim, isso é verdade. É daquelas coisas que uma pessoa fica. Uma pessoa nota quando alguém Sim, está tipo, tu não estás bem a apanhar isto, mas tudo bem. Mas lá está, sim. não há, o que eu quero, o ponto onde eu quero chegar é, acho que de facto
aquela pessoa que se especializa ou porque uma disciplina a apaixonou ou porque estudou imenso tempo, ficou super intrigada e continuou a debruçar sobre um certo assunto, também tem Uhum. mérito, mas o facto de dizer, pera, não, nada mais me interessa, nem sequer é o Sim, saber, não me é interessa isso. interessar, tens toda a razão, Tu és sim. um ser É social. mais isso. Sim. Sim, Tu és um ser social. Como assim não te sim, sim. interessa? Uh, Sim, até acho que é mais isso, escolheste a palavra certa, acho que é mais isso, interessar do que o saber. exato. É exatamente essa a ideia. Sim, sim. Portanto, queres-me explicar mais ou menos para que é que serve para que é que serve? Vá, qual é o propósito do He for She? Isto é a minha fase estrangeirada, como eu disse. What is it for? Uh, Sim. mas o propósito, sim. Então, o E4C é um movimento da ONU Mulheres para a Igualdade de Género, que, no fundo, pronto, pretende mobilizar mais homens para essa luta, mas pronto, mas também não se fecha por aí, ou seja, nós temos coisas de mulheres para mulheres, mas também, por exemplo, acreditamos que o feminismo também se faz com workshops de homens para homens e temos algumas coisas em que mulher não entra, em que homens estão a falar sobre masculinidades, masculinidade tóxica, o que é que significa isso de ser um homem, entre outras coisas. Que é E muito é pouco super falado. importante que não entre mulher porque isso muda a honestidade e a vulnerabilidade que eles têm na sala. Claro. E, e pronto, e no fundo é isso. O movimento está espalhado já nacionalmente, é um movimento muito de jovens em Portugal. Acho que foi assim quase o primeiro, ou dos primeiros assim, nacionais de jovens, vá. Agora já tens mais e muito fixe, como por exemplo o Movimento Não é Normal, e outros. E, e pronto, e nós funcionamos muito numa lógica de tens núcleos nas faculdades e esses núcleos organizam eventos, campanhas, conferências, mobilizam localmente para manifestações, para marchas, etc. Nós trabalhamos muito de ver o género como um todo, ou seja, não só direitos das mulheres, como também masculinidades, como também direitos LGBT, etc. Tudo isso, no fundo, vem com o mesmo problema na causa, né? E, e no fundo é isto. Há uma equipa nacional que depois vai tentando coordenar e também tentando resolver os problemas e ajudar e alinhar todas essas equipas regionais que por consequência depois gerem as equipas que estão nas universidades e pronto, e no fundo é isto. Sim, porque eu acho que lá está, é uma coisa que de facto não se menciona muito é o facto de o sistema de género como está agora não prejudica só as mulheres, prejudica Claro, todos. sim, As expectativas colocadas, lá está como tu estavas a falar sobre aqueles homens, maridos que atacaram as mulheres com ácido. Era uma sim. coisa que era expectável da sociedade deles, que eles fizessem. Sim, eu acho que há sempre uma linha muito ténue e eu sinto que tenho sempre de fazer este disclaimer que é assim, a desigualdade de género é muito mais desigual para as mulheres do que para os homens, ponto, né? Pronto, não há aí, portanto, não quero também entrar naquela coisa de que às vezes também levamos um bocado com esses comentários de os homens irem reivindicar as desigualdades deles, sabes, para as redes sociais e assim, mas nós não temos dia do homem, mas nós também temos de, não sei, levar dinheiro para casa. Há dia Não do sei, na homem, por verdade, acaso. Num dia. Ladies Night, mas há Sim. Ladies Night e não há para os homens. E é tipo, sim, porque Ladies Night parte de um princípio em que estás a objetificar as mulheres. Tipo, sim, és tu que levas dinheiro para casa porque isso parte de um princípio em que as mulheres estão em casa a cuidar da casa. Ou seja, há montes de coisas que vêm dessa desigualdade das mulheres. Claro que se reflete nos homens. Pronto, e os dados de violência doméstica em Portugal não há nada a dizer, né, Pois. sobre isso, infelizmente. Isso é um outro E portanto, podcast. exato, eu acho que não é importante reforçar que, sem dúvida, que a desigualdade de género é muito mais desigual para as mulheres, mas sim afeta também os homens, e eu acho que não é só.
como é que eu ia te explicar? Não é, nós não estamos a tentar convencer os homens a juntarem-se à luta pela igualdade de género porque os prejudica a eles, somente por causa disso. Tem mesmo a ver com eles conseguem fazer uma grande diferença, porque nós não, isso é uma coisa que já se vem a provar em movimentos sociais ao longo dos anos, por exemplo, o movimento antirracista ou, por exemplo, a escravidão, etc. Se fossem os escravos a falar com os escravos para libertarem os escravos, aquilo não saía dali, não é? É difícil, porque tinhas sempre os outros, no fundo, a darem a última palavra. Só quando tu começaste também a conseguir juntar outras pessoas com poder, não é? Ou seja, neste caso, só quando tu consegues também começar a juntar brancos que digam que negros são iguais a si, ou neste caso, quando tu conseguires começar a juntar homens que digam que mulheres merecem os mesmos direitos e oportunidades, pronto, acho que só aí é que a mudança e a pressão começa de facto a existir com mais força, o que não invalida toda a luta que as mulheres durante muito tempo tiveram de fazer sem essa ajuda, ou que os negros tiveram de fazer sem essa ajuda, etc. Portanto, todo o trabalho é importante. Pronto, e também acho que o contexto importa muito, não é? Imagina, claro que na Índia eu não considero que aquelas pessoas naquele contexto muito específico, aqueles homens fossem maus porque atacaram as mulheres. Isso não quer dizer que eu não acho que que tenha o mesmo peso em Portugal um homem que fizesse isso a uma mulher, porque tudo aquilo a que esse homem teve acesso e tudo aquilo a que o outro homem teve acesso não se compara. Exato. Portanto, eu acho que esse contexto também é muito importante quando estamos a falar pronto, de vítimas. Ou seja, eu considero que alguns dos outros homens na Índia também são vítimas. Um homem que fizesse isso a uma mulher em Portugal não o considero vítima de todo. Pronto, porque não tem nada a ver. Sim, sim, tem o mesmo acesso à informação e aos estándares da sociedade e do respeito que toda a gente tem aqui, não é? Exatamente. Sim, é tal coisa. Não podemos também. Por exemplo, a palavra privilégio veio algumas vezes durante esta conversa e eu acho que é again outra vez isso, não é? Porque às vezes há coisas que nós ou seja, que sim que estão erradas com algumas comunidades ou que nós consideramos que estão erradas, etc., ou que são mesmo erradas moralmente, mas que não podes de repente também simplesmente julgar sem ajudar a que aquelas pessoas compreendam que aquilo está errado, porque tu vens de um privilégio e de acesso a uma série de coisas que aquelas pessoas não tiveram, não é? Exato. E pronto. E também há um contexto todo cultural que faz um clash que é preciso saber compreender. Sim. Antes de repente estar a começar a desafiar, que é um processo muito mais como lá está, é aquela coisa que tu tinhas dito que é para que seja uma coisa duradoura tem que vir de um lado de compreensão e não de pá, sim. Isto não se faz e já está. Sim, não há um one size fits all, sei lá. Exato. Eu senti isso imenso na Índia, não é? Tipo, o trabalho que eu faço em Portugal de igualdade de género não tem nada a ver com aquele que eu faço na Índia e às vezes até é difícil de explicar às pessoas sei lá, algumas coisas. Por exemplo, eu lembro-me de uma conversa que tive com uma rapariga que trabalha em igualdade de género em Portugal e ela estava-me a dizer, pois, mas tu tens de aquelas coisas do empreendedorismo social, não é? Sim, mas tu tens de por essas raparigas a terem um efeito multiplicador para conseguirem chegar e no fundo escalar impacto e assim, tipo, isto tudo faz bem sentido na teoria, mas depois e eu estava a tentar explicar-lhes que sim, mas ou seja, as raparigas com que nós estamos a trabalhar na Índia são raparigas que estão a tentar tirar as famílias da pobreza e que não têm acesso a uma série de outras coisas que as raparigas que ela tinha na cabeça têm, não é? Ou seja, tem muito a ver com os pressupostos também e os pressupostos podem estar completamente errados dependendo da cultura e do sítio onde tu estás.
E pronto, e por isso é mesmo super importante ter essa experiência local, no fundo. Eu não estou com isto a dizer que nós temos sempre de viajar para não sei onde, ir para a África para fazer a mudança, para gerar a mudança, acho que conseguimos fazer a partir daqui, mas se estivermos num nível de desenhar soluções para lá, etc., ou seja, acho que há várias formas de contribuir, mas se tu estiveres num nível de contribuição estratégica, vá, aí acho que é indispensável ir Sim. e perceberes como é que funciona e ouvires as pessoas de lá, acima de tudo. Sentir na pele, não é? Sim, Pois, é bastante importante. Foi então que começaste com como é que se chama? Satyam? Satyam, Satyam. sim. Foi, sim, foi. No fundo, eu fiquei sempre com esse bichinho da Índia e não é na mesma zona, mas pronto, mas depois um ano ou dois mais tarde, uma amiga minha que é a Saskia e que é na verdade ela fazia, nós temos um parceiro local em Chennai, no sítio onde nós trabalhamos na Índia, que é um parceiro com quem temos uma relação umbilical, ou seja, o espaço é o mesmo, e nós no fundo estamos a trabalhar com as mesmas raparigas e mulheres, mas simplesmente a fazer coisas diferentes. Por exemplo, o espaço também é deles, mas nós conseguimos pôr camas, etc., de forma a consigam receber mais raparigas, mas são eles que tratam, por exemplo, têm uma cozinheira e que faz a parte do refeitório, não é? Mas somos nós que pagamos as bolsas para as raparigas poderem estudar, portanto, é como se nós estamos focados numas coisas, eles estão noutras, em, por exemplo, alimentação, cuidados médicos, etc. E nós, se calhar, é mais formação e assim, mas no fundo trabalham na mesma comunidade. E ela já fazia voluntariado com eles há 10 anos, para aí. Ela é mais velha que eu e foi praticamente com um bocadinho mais que a minha idade que começou a fazer voluntariado com eles. Pronto, e nós depois começámos a falar sobre isso, eu quis ajudá-la, eu ajudava em coisas simples como a angariação de fundos, redes sociais, comunicação, não sei, várias coisas com aqueles, mas ajudava aqueles parceiros e pronto, e depois foi evoluindo para nós criarmos a nossa própria associação, porque tínhamos objetivos que eram nossos em termos de capacitação de mulheres, de formação, de coisas ligadas ao estudo das raparigas que queríamos fazer, que eram um bocadinho independentes daquilo que eles estavam a fazer. E pronto, mas nós quando estamos lá está, trabalhamos todos em conjunto e pronto, e no fundo, mas acho que isso foi, pronto, essa relação também dos ajudar foi super importante porque a confiança é uma coisa que nestes sítios vale imenso, não é? Sim. É muito difícil tu entrares numa comunidade assim, sem do nada, não é? Pois, Tipo, eles são muito sobre a nível muito community. Sim, exatamente. Muito community, muito do falar do frente a frente. Sim. Digamos que eles não iam gostar muito daquilo que nós estamos a fazer agora. Sim, Que é o estar a falar. Quer dizer, agora também eles estão nesta situação na Índia. Sim, agora, quer dizer, é isso. Uma vez criares essa relação, tudo bem. Sim. Tu chegares àquele nível de confiança sem o outro lado, sem, por exemplo, coisas simples como ires a comer a casa deles, ou seja, é outras coisas que são os triggers de evolução de relação, percebes? De comeres, lá está, do mesmo prato, entre aspas, de ires a um templo com eles, rezar, há outras coisas que pesam também a nível dessa partilha. Sim. Pronto. E queres-nos explicar mais ou menos sobre o que é que consiste então o Satyam? Sim. Pronto, nós temos nós temos, trabalhamos com as raparigas às quais damos bolsas de estudo e pronto, e elas vão para uma escola privada porque a escola pública é perigosa para aquelas raparigas e pronto, então nós garantimos shelter, estudo e acompanhamento nesse estudo e algumas atividades extra, no fundo. E essas raparigas são raparigas que foram ou identificadas pela polícia ou entregues pelas famílias, portanto vêm
das duas uma, ou da casta mais baixa, que são os untouchable, os intocáveis, que são considerados quase pessoas tóxicas, ou, ou então de famílias simplesmente muito pobres, simplesmente muito pobres, que não, por exemplo, que elas são a segunda filha e já têm uma e uma segunda não conseguem suportar. Isto é o cenário com as raparigas. Depois temos as mulheres, e por mulheres é tudo o que tem mais de 20 anos, vá, às quais já não interessa assim tanto o ensino tradicional, porque já não vai fazer parte, já não é por aí. Interessa sim prepararem-se para serem uma mulher na Índia. E essas então têm trainings de como começar um pequeno negócio, ou seja, em microempreendedorismo, vá, adaptado lá. E depois vai em coisas desde defesa pessoal, métodos contraceptivos, etc. Pronto, ou seja, quase um pack vida. Da organização da sua vida. Exatamente. Sim. Pronto, e algumas delas também ficam lá. Pronto, e depois nós, na verdade, nós temos um café lá, que se chama Satyam Café, em que todo o dinheiro do café é para pagar as bolsas de estudo às raparigas. E vamos este ano abrir o Satyam Empowerment Center, que tem uma sala de estudos para essas raparigas. E pronto, e é onde vai permitir-nos receber 40 mulheres de cada vez para fazerem esses cursos, ou seja, mesmo mulheres que não estejam lá a ficar a dormir, ou seja, outras mulheres que se calhar, pronto, estão em casa e até tenham liberdade não têm acesso, não tiveram esse acesso à educação e essas ferramentas, mas até tenham liberdade dos maridos e da família para poderem ir buscar esse conhecimento, que também acontece. Pronto, e é isso, no fundo. Sim, sim. Tu mencionaste uma coisa que era a escola pública era perigosa para as raparigas? Sim. Como assim? Porque sendo que a escola pública tem na maior parte, na sua maioria, rapazes, é perigosa em vários sentidos. Um deles é as raparigas destacam-se e, portanto, tornam-se alvos mais vulneráveis a serem raptadas e esse tipo de coisas que acontece. E também, pronto, os miúdos felizmente já vão tendo outra educação, mas numa escola pública mistura-se tudo e também na própria agressividade de rapazes não acharem que aquele é o lugar delas. Ainda a acontecer isso. Numa escola pública, normalmente são rapazes que já vêm de famílias que tiveram outra educação e é uma escola onde tem mais raparigas, porque muitas famílias, lá está, que têm raparigas, põem na escola privada e pronto, e também é uma escola com muito mais segurança e qualidade de ensino do que a escola pública. E portanto, para nós é vários plus. É um plus a nível de se sentirem confortáveis, é um plus a nível de segurança e um plus a nível de ensino, porque para nós é mesmo importante e é brutal sentir que, pronto, os sonhos delas é desde advogadas a jornalistas, a médicas e coisas do género, é mesmo importante que elas consigam, porque, pronto, só se conseguirem é que vão conseguir quebrar esses ciclos de pobreza das famílias delas, no fundo. Há quanto tempo é que começou a iniciativa? Nós já começou há mais tempo, se calhar, sei lá, há uns 5 anos, vá, desde a altura em que ajudava remotamente nas redes sociais, ainda nem sequer existia o nome Satyam, vá. E nós registámos em 2018, acho eu. Ok. Portanto, oficialmente no papel, registámos em 2018. O ano passado, em fevereiro, abrimos o café. E este ano fizemos um fundraise que foi brutal, tipo, que mais de 200 e tal pessoas doaram e conseguimos também o dinheiro para abrir o centro e, portanto, supostamente íamos começar obras agora, sendo assim só vão começar as obras provavelmente no verão e pronto, e esperamos conseguir abrir então, sei lá para novembro, dezembro. Ok. Fingers crossed. Para que isto... Sim, fingers crossed. para que isto... Porque a iniciativa de facto é interessantíssima. E acho que vocês merecem de facto um centro.
Era brutal. Sim. Sim, nós viemos de lá, nós estávamos lá agora. Uhum. Viemos de lá forçadas, né? Porque estavam mesmo lá quando isto tudo se desencadeou? Sim, Ah, quando as coisas estavam a ficar piores em Portugal e inclusive é lá iam ficar, começar a ficar piores dentro ou seja, era suposto eu ter chegado para aí há 2 dias. ok. E, ou seja, o cenário há 2 dias, mesmo em termos de voos e não sei o quê, em Portugal já se calhar já seria complicado eu ter chegado há 2 dias. E pronto, e portanto, e mesmo lá, portanto, com o lockdown e não sei o quê, portanto, nós foi um bocadinho antecipar que a data que nós tínhamos previstas para voltar, as coisas já iam estar, se calhar já não seria assim tão fácil voltar, se calhar o que aconteceria era termos de ficar lá e também não queríamos ficar lá por tempo indeterminado, não é? Porque nem sequer sabíamos depois quando é que poderíamos voltar para Portugal. Claro. E portanto nós viemos no dia, não sei, foi tipo, não sei, 11, 12, não sei, mais ou menos. Há 15 dias, lá há 2 semanas, mais Sim, ou menos. sim, sim, sim. Pois, sim, foi mais ou menos Mas foi nessa assim altura. marcar de uma sexta, marcámos voo para a segunda, estás a ver? Sim, tá. Foi assim um bocado perceber das coisas, começámos a receber notícias também de Portugal, de amigos, começaram, que também trabalham, pronto, ou em jornalismo, ou são médicos, ou whatever, e começaram a avisar do que estava para vir, e também começámos a sentir essa pressão lá, pá, e foi um bocadinho tipo, numa manhã estávamos a ser bombardeadas com essa informação toda, e à tarde sentámos-nos e E tínhamos de tomar apanhar o uma avião. decisão Sim. e marcámos logo o voo, pronto. Pois. Sim, sim, foi, isto E foi assim. sim, e nós durante esses dias, acho que até foi no sábado, ahm, criámos umas ilustrações, distribuímos lá pelo espaço, demos workshops às raparigas sobre Covid, sem sermos nenhumas profissionais de saúde, mas pronto. E comprámos o que conseguíamos de desinfetante e de máscaras, etc. Fizemos tipo reinventámos o sistema de refeições, porque eles também têm lá alguns velhotes a ficarem lá, e portanto que as crianças, os velhotes ficaram completamente isolados das crianças. Sei lá, tentámos prepará-los ao máximo, apesar de termos voltado assim com o coração um bocado apertado, sempre. Eu sei que não é, mas com uma certa sensação de abandono, no Claro. sentido de pronto, eu posso Sentes-te pegar aquele. num avião e voltar para casa e estou a deixar aqui esta comunidade super vulnerável, na verdade. Nós fizemos o máximo possível, tipo, proibimos visitas, ahm, demos uma volta àquilo no tempo que tivemos, tipo 48 horas, e pronto, e na segunda-feira de manhã estávamos, às 7 da manhã estávamos a voltar. Pois, sim. Sim, imagino que devas sentir um peso nessa responsabilidade Pois. eh, mas lá está, são coisas que é preciso fazer, não é? Portanto, Sim, eu acho que nós chegámos a falar sobre isso e, tipo, na verdade, o melhor que podíamos fazer por elas era vir embora, porque nós estávamos a ser, nós não ficamos com elas lá a dormir, não é? Então nós, tipo, nós entramos e saímos todos os dias pois, e andamos tuk-tuk para lá chegar e, epá, pronto, ou seja, nós íamos só ser mais um fator sim, de risco. Sim. de entradas e de saídas e tipo, e nem sequer ia dar para fazer nada. Portanto, não. Pronto, era mesmo, ok. O que é que nós podemos fazer? O melhor que podemos fazer é prepará-las ao máximo e irmos embora. Tipo, não estamos aqui a fazer nada. E pronto, e foi isso que tentámos fazer. E está tudo ok? Tens de Está receber tudo ok, sim. notícias? Até Ok, agora ótimo. está tudo ok. Ótimo, ótimo. Queres falar um bocadinho então sobre a Tipping Up? Pode ser. Então, o tipping up, no fundo eu fui-me apercebendo e tu então também deves estar super por dentro disso, mas que o poder dos mídia começou a aumentar muito e com casos como o Cambridge Analytica, a eleição do Trump, a eleição de Tudo e mais alguma mesmo coisa. o presidente do Quénia e outras coisas. E também, por exemplo, fenómenos é fácil de perceber com um fenómeno como a Greta Thunberg, não é? Tipo, que transformou a Greta em 7 milhões de pessoas ou mais nas ruas, é pura comunicação e esse é o poder dos mídias, não é? Tanto de fazer coisas absurdas como eleger um Trump, como de criar
um movimento para a justiça climática como este que está a acontecer nas ruas. E pronto, isto foi sendo uma coisa que eu comecei a pensar nisto em julho do ano passado, numa viagem ao Quénia em que nós debatemos lá muito e estava a acontecer, estava-se a falar muito como é que foi a eleição do presidente lá, e foi praticamente a mesma coisa, foi uma pura estratégia de marketing e de mídia e de comunicação e de redes, e eu comecei a pensar nisso e comecei a pensar que eu não tinha os skills todos que eram precisos, mas que na verdade fiz uma pesquisa e comecei a perceber que não existia nenhum movimento, ou que ainda pouco se fala de media activism, que se fala em, sei lá, artivismo, por exemplo, usar as artes e outras coisas, e na verdade os mídia têm este poder tão grande de eleger pessoas, de um Me Too, um não sei quê, tipo montes de cenas, e ninguém está a falar, ninguém está a trabalhar nisto. E então eu pessoalmente não tinha os skills todos, mas lá está, comecei a falar mas sentia que tinha os contactos todos que eu precisava dentro da área de comunicação. Alguém muito bom em mobile journalism, alguém muito bom em criar um broadcast independente, como por exemplo o hashtag Our Stories no mobile journalism, ou Democracy Now! Em termos de broadcast independente. Pronto, entre outras coisas, alguém que percebesse muito de campaigning, alguém que percebesse muito de vídeo, whatever. E comecei a listar todas essas pessoas e o skill, e a contactá-las e a dar esta ideia, comecei a falar do problema, não é? Com essas pessoas, e compreendiam perfeitamente, e percebia que existia diferentes pessoas percebiam diferentes coisas, mas que faltava de facto, e estávamos a chegar a essa conclusão, um movimento para criar media activists, ou um movimento de media activism. E portanto o Tipping Up tem a missão de não só capacitar pessoas e organizações, no fundo, eu não sei se isto está correto dizer assim, mas para terem mais literacia, no sentido de consumirem melhor conteúdo e também, por exemplo, distinguirem o que é bom conteúdo de mau conteúdo, falando em fake news, etc. Aprender a questionar também, não é? Exatamente, ou seja, não só capacitar pessoas e organizações para procurarem como compreender melhor destes issues globais, como também treinar pessoas para ser, ou seja, tem essa parte muito de plataforma mídia, em que nós vamos ter desde podcasts, vodcasts, broadcasts, live journalism, digital print, ou seja, notícias, vamos ser uma plataforma, como também a parte de training, e vamos ter trainings desde em fake news, em como criar podcasts, em como fazer mobile journalism, sobre media activism, sobre tudo isso. E temos também a parte de lobby, no fundo, de reunirmos, termos um género de think tank, que é juntar pessoas expertos de várias áreas, e termos malta que seja researcher, e no fundo é pôr também pessoas a pensarem sobre o futuro dos mídia e tentar apresentar soluções e fazer de alguma forma pressão para influenciar o futuro dos mídia, ou pelo menos, por exemplo, fazer make media accountable, ou seja, estar, sei lá, se vemos que existe um jornal super sexista, denunciar mesmo e fazer pressão e mobilizar pessoas, etc. E as pessoas perceberem que ter esse clean media, esse free media e esse tipo uns mídia mais éticos também é um direito delas. E eu acho que os mídias hoje em dia têm feito muito do que querem, porque ninguém nunca aponta o dedo aos mídias, quase. É um bocadinho de género, sei lá, podem publicar o que quiserem, ou seja, não há assim, não sentem essa pressão. O máximo que pode acontecer é o artigo é muito partilhado e comentamos muito, mas não sentem pressão a sério, não é? Sim. Não há assim ninguém a ir para a porta de um jornal, como há pessoas a irem para a porta da Galp por causa do clima, não é? Mas se calhar deviam, se calhar também é importante
ter essa pressão e começar a existir esta maior consciência de epá, não, tipo, tem de se falar sobre estes temas, tem de existir mais diversidade nas pessoas que escrevem, tem de pelo menos se calhar publicar, sei lá, se são partidários ou não, não sei, uma série de coisas, não é? Um, e pronto, e no fundo é isto, temos a parte de plataforma, training e chamamos political involvement Sim. ou lobby, ou o que quiser. Ok. E então tu disseste que isto era uma coisa relativamente nova? Ou seja, Sim, nós ainda não lançámos, na ok. verdade, ou seja, já há muita coisa, já temos tipo quase, não sei, montes de produtos que estão fechados, com os seus episódios, com tudo super delineado, mas nós vamos aceitar tanto patrocínios de pessoas como de entidades. Normalmente há aquela coisa de dizer-se que, pronto, o jornalismo independente não aceita patrocínios de marcas. Nós não temos bem essa visão, nós achamos que o que acontece normalmente é tu, como ainda não fechaste o conteúdo todo, uma marca patrocina-te e como tu estás a fazer aquilo de uma forma muito orgânica, a marca tem flexibilidade para começar a meter o dedo, né? Tipo, o próximo episódio, ou não se falem nisto, ou não falem daquilo. E por isso nós estamos a fazer um bocado o processo ao contrário, que é, nós garantimos a liberdade editorial, ou seja, os produtos estão fechados e já está tudo fechado. Aquilo que vai ser falado neste episódio está lá e tu não tens direito a mudar. Agora tens a opção de ou queres patrocinar ou não queres. Certo. Mas se quiseres, tu assinas por baixo em como estes vão ser os episódios, estes vão ser os convidados e nós vamos falar sobre isto. E pronto, isso então exige um bocadinho mais de trabalho agora. E pronto, e agora estamos um bocadinho na fase de fechar um bocado algumas coisas. Tipo, acho que quando lançarmos, vamos lançar logo com vários episódios a sair, com tipo uma mini redação, ou seja, logo a sair uma coisa com um bocado de engrenagem e pronto, e agora ainda está um bocadinho, está na fase final, mas não está pronto. Certo, certo. Mas está quase, está quase. Sim, acho que, sei lá, espero que no final deste ano, sei lá, para setembro, outubro, já se possa ver assim coisas. Ok, vamos estar atentos, portanto, vocês estejam atentos então aqui ao trabalho da Carolina, que é o Tipping Up. Carolina, estes projetos todos, imagina que há aqui uma pessoa que esteja a ver-nos ou a ouvir-nos e gostaria de ficar envolvida, de entrar num desses projetos. Onde é que essas pessoas se podem alcançar? Acho que basta ir às redes sociais de cada um deles, na verdade, porque no Tipping Up é contactar-nos e principalmente até se forem videomakers, malta de som, de edição, etc. Tipo, contactem-nos, nós vamos começar a procurar, vamos abrir um bocado de candidaturas nesse sentido. Tu estás mais que bem-vinda também. E depois depois Satyam também a contactar-nos, apesar de Satyam, na verdade sim, dá para ajudar em algumas coisas, mas nós no terreno não costumamos receber voluntários, which is an issue, e eu sei que um monte de gente fica um bocado triste com isso, mas pronto. E o E4She é melhor mesmo contactarem o E4She Portugal, que é E4She Portugal em todas as plataformas, porque eu não estou a fazer a parte operacional, mas eu às vezes vou olhando e sei que eles estão a responder aos e-mails todos e às mensagens todas e que estão a trabalhar super bem. E pronto, acho que são assim estes três em que agora continuo envolvida e são assim os principais. Ok. Uma última pergunta, só para terminarmos. Porque senão eu passo aqui 3 horas a falar contigo mais. Ok. Isto eu ultrapassei o limite ou estamos minimamente Não, isto bem? não tem limite. Pode ser o que quiseres. Se alguém te tocasse a campainha com um Uber Eats ou qualquer coisa assim, podias ir à vontade. Ok, então eu vou ali, estou a brincar. Mas o que eu te queria perguntar era, portanto, tanto projeto em que entraste, o que é que achas que
no fundo, te levou a entrar em todos esses? Ah, acho que foi a procura de tentar perceber onde é que eu de facto estou a acrescentar valor. Eu acho que agora com o Tipping Up senti isso. Que, ok, lá está, eu percebo muito de comunicação, mais no sentido de comunicação em si e vários tipos de comunicação. Depois rodeei-me de alguém que percebe de negócio e de alguém que é um designer e de alguém que preenche todas as coisas que eu não sei fazer, mas acho que foi essa procura de eu ainda nunca parei num sítio propriamente porque, porque sentia que ainda não era ali que eu estava tipo um sítio onde eu pudesse pôr tudo de mim, tipo tudo aquilo que eu sei estar ao serviço, estás a ver? E eu acho que agora aqui vou ter essa oportunidade. Tipo, tudo aquilo que eu aprendi até hoje, eu acho que vou poder pôr aqui. E noutros projetos eu sentia sempre que havia montes de coisas que eu sabia e que eu não as estava a usar Ok. para deixar um impacto. Portanto, acho que é isso. Foi procurar o sítio onde eu acrescentava mais valor. Faz sentido. E qual seria o. Se tu te encontrasses a ti mesma, digamos, quando estavas a sair da. Ou quando estavas ainda a estudar Educação Física, o que é que tu dirias a ti mesma? Uf. Ah, diria para me rodear de pessoas. Eu gosto, diria para me rodear sempre de pessoas melhores que eu, seja no que for. Eu adoro a frase e é uma que eu continuo a repetir montes de vezes, que é aquela frase do If you are the smartest in the room, it's because you are in the wrong room. E eu acho que tentei sempre fazer isso durante toda a minha vida e era o que eu diria a essa pessoa, tipo, se tu não te estás a sentir motivada aí, aliás, se eu não me estava a sentir motivada e desafiada no primeiro ano, eu devia logo ter saído, provavelmente, e ter-me rodeado logo de pessoas que me puxassem para eu tentar ser melhor em alguma coisa, melhorar alguma coisa minha. E, e acho que é isso, acho que diria isso, essa pessoa de tenta sempre rodear-te dessas pessoas, de pessoas que sabem mais do que tu em alguma coisa. Faz todo sentido e é um ótimo conselho até para qualquer pessoa. Sim, sim, Não é só de há não sei quanto tempo atrás, é mesmo atual. sim, sim. Carolina, muitíssimo obrigada. Não te vais ainda Obrigada, embora, Eva. mas muito obrigada por esta conversa e por dares a conhecer todas as iniciativas em que estás envolvida. Adorei, obrigada. Ora, Foi essa, brutal. foi muito, muito fixe. Não te vais embora, tá bom? Não me vou embora. Ok. Obrigada, pessoal, por quem nos está a ouvir. Já sabem, eu depois vou deixar todos os links dos projetos da Carolina na descrição do episódio quando ele sair, como se fosse um episódio normal. Porque ele não é bem um episódio normal. Não, é um episódio normal. Mas sim, muitíssimo obrigada. E estejam atentos então nas redes sociais para mais episódios com mais convidados, porque vamos ter mais 2 live streams para a semana. Ainda não posso dizer os convidados, mas são bastante interessantes. Portanto, fiquem atentos. Somos Podcast Pool no Twitter e The Pool Podcast, tanto no Facebook como no Instagram. E já agora, se tiverem sugestões, contactem-nos também por lá ou por e-mail no poolpodcast@gmail.com. Portanto, até já e fiquem bem.